Olá, eu sou Elis Rastoldo, estudante de jornalismo da Fapcom, e hoje a gente continua a nossa série de entrevistas sobre a exposição Hip Hop São Paulo na Onda do Break, em cartaz no Sesc 24 de maio. Essa mostra celebra as origens do hip hop paulistano e nos faz pensar como essa cultura das ruas se transforma, resiste e se reinventa até hoje. Bom, e para conversar sobre isso, hoje eu tenho o prazer de receber Susan Santos. Me apresentar para quem vai assistir, né, esse trabalho, essa entrevista. Eu sou mestra Susan Santos, sou natural de Osasco, São Paulo, da IDSP. Então, salve família! Hoje sou atuante aqui artisticamente, politicamente aqui em Goiânia, Goiás. Sou fundadora da Ginga Funk. A Ginga Funk é uma escola de dança premiada em Harvard pela Brasil Conference, agora em 2025, pelo relevante trabalho de impacto social que estamos desenvolvendo aqui no Brasil, né, a partir do território de Goiânia, e também respingando e culminando em outros espaços também do território, né, no processo de conscientização, de luta contra o racismo e de formação. Minha família é da Zona Leste, então eu, desde quando eu me entendo por gente, eu escuto o hip hop, eu faço parte desse universo, e a minha família foi muito ativa, né, dentro do movimento hip hop dos anos 80, né, ali na 24 de maio, né, vendo as batalhas, ouvindo as músicas, indo nos bailes blacks, que é onde essa cultura realmente se humana mesmo através das artes e da dança e tudo mais. Hoje a escola atua especificamente com funk, mas nós temos também atuação com hip hop para crianças, né? Crianças negras, crianças autistas. E hoje a gente entende, jazz também é um recorte que a gente traz também, que são manifestações culturais negras, mas que muitas vezes, a depender do espaço onde ela se insere, são espaços que invisibilizam, né? E eu acredito que, já entrando no tema, hip hop dos anos 80 aí em São Paulo, é algo que me toca muito, porque falar sobre isso me deixa muito feliz, porque entendo também que, para além de falar sobre a cultura, falo sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha ancestralidade e tudo mais. Eu vou estar compartilhando com vocês aí esse fluxo. Bom, eu entendo que a cultura do hip hop e do funk, ela constitui uma verdadeira pedagogia, assim, de resistência, porque ela traduz em corpo e som, né, epistemologias que elas emergem das margens, das periferias, das comunidades, né, pensando que corpos negros, após a escravidão que ocorreu no Brasil, ocuparam espaços às margens da sociedade. E que isso, por muitos e muitos anos, foi difícil de se romper, né? De uns anos para cá, a gente conseguiu vários avanços, principalmente com a lei de cotas, né? Então, a gente tem um lugar mais de jovens negros adentrando os espaços universitários. Eu fui contemplada com isso, embora a minha mãe, a minha avó não puderam ter sido contempladas com isso. E hoje eu acredito que a cultura do hip hop e do funk, elas são linguagens que ensinam, né, a juventude periférica a ler o mundo a partir das suas próprias narrativas, né, afirmando sua existência, sua potência criadora e tudo mais. A exposição do Sesc, fico muito feliz de falar sobre o Sesc também, porque hoje eu também atuo aqui no Sesc de Goiás. Eu sou professora de danças urbanas aqui, a única professora negra no Sesc aqui de Goiás, aqui em Goiânia especificamente, o Sesc Centro, e eu tenho esse trabalho também desenvolvido com jovens, né? Então eu entendo também esse lugar do quanto que isso é uma ferramenta potente, a pensar que hoje a juventude está muito conectada às mídias, né? E pouco conectada a esses ambientes e espaços culturais como num passado a gente tinha, né? Então, essa exposição do Sesc é uma memória que torna esse corpo coletivo, é uma lembrança viva de uma educação que nasce na rua e transforma isso em arte política. Penso esse lugar. A sua escola, Ginga Funk, aborda a ancestralidade negra, a dança e a cultura urbana como equipamento de conscientização. Em que medida uma exposição que resgata o hip hop dos anos 80 em São Paulo pode amplificar essa voz na periferia e que contribuições o funk oferece para essa leitura de hip hop e patrimônio cultural? Penso que falar sobre funk e hip hop são duas manifestações culturais que se dialogam muito, né? A gente tem corpos negros, periféricos, que estão tentando se comunicar, estão tentando se colocar no mundo, num mundo que os inviabiliza no sentido de, às vezes, não ouvir a sua voz,
né? Então, eu penso que essa exposição, ela amplifica essa voz da periferia, reconhecendo o hip-hop como um arquivo sensível, um arquivo potente de identidade, que da construção mesmo da identidade da cidade de São Paulo, né? Ao resgatar os anos 80, né, essa década que foi um marco mesmo da cultura hip-hop em São Paulo, que foi a década, inclusive, que a minha família foi mais ativa, inclusive, nos bailes blacks. A Beatriz Nascimento, né, que é uma acadêmica, pesquisadora muito importante, né, dentro da luta pelo movimento negro, ela vai falar no documentário dela, Ori, sobre essa questão dos bailes blacks serem esse lugar de construção de identidade dos povos pretos, né, periféricos, e o como que isso também pode ser colocado como um lugar de quilombo, né? Não esse quilombo de algo que está no passado, mas esse quilombo de algo que é vivo, que se reconstrói, se reconfigura e que torna legítimo, né, esse lugar do corpo negro dentro desses espaços. Então, eu penso que quando o Sesc resgata, né, esses anos 80, essa cultura do hip hop, ele reabre caminhos de escuta legítima de saberes que foram historicamente silenciados, né? O funk, nesse diálogo, ele atua como uma força de atualização, de potência também, né? Ele traz para o presente essas corporeidades afrodiaspóricas, pulso, né, da juventude negra que atua no mundo contemporâneo e reafirmando que essa ancestralidade negra é movimento, invenção e continuidade. E acrescento mais. Eu vou falar especificamente agora sobre o funk, o quesito dança, né? O funk paulista e especificamente um lugar que eu gosto muito, que é o Passinho dos Malocas. Acompanho muito o trabalho do funk paulista, embora eu esteja aqui em Goiânia. E quando a gente vê a construção do corpo que dança funk no Passinho dos Malocas, né? E aí eu vou trazer algumas referências aí, como o NGKS, o Negueba, o Oliveira, o Cavalcante. A gente vê um diálogo muito grande com a construção do corpo do hip hop, no quesito técnicas de dança. Então, eu acho que não são coisas desmembradas, são coisas que se atravessam, né? Elas estão em conjunto, em harmonia, e elas se potencializam ainda mais quando elas dialogam uma com a outra. Então, eu penso esse lugar. Seu trabalho evidencia que o funk e o hip hop são muito mais do que entretenimento, são práticas culturais, políticas e identitárias. Considerando isso, que desafios você identifica para que a cultura urbana continue mantendo seu caráter crítico dentro de espaços expositivos ou acadêmicos? Eu acredito que o maior desafio hoje é o risco da estetização sem crítica. Não sei se você me entende. De transformar insurgência em produto, mas sem contextualizar esse lugar e sem trazer essas narrativas para dentro do corre, sabe? O funk e o hip hop, eles precisam ser reconhecidos hoje como produtores de teoria, né? E não apenas como objeto de estudo. Eu vejo muitas vezes distância, né, entre o ambiente acadêmico e o ambiente da cultura, assim. Então, geralmente há-se uma produção de pesquisa sobre aquilo, mas uma distância entre a vivência daquele lugar, né? Então, acho que preservar esse caráter crítico exige tensionar as estruturas mesmo e afirmar o pensamento que nasce do corpo, da rua e da coletividade. Colocar em prática também, né, a Lei 10.639 de 2003, que fala sobre essa questão de trazer essa cultura, essa história preta para as escolas, né? Trazendo também os protagonistas, tendo esse diálogo entre o protagonista e o ambiente escolar. Às vezes aquele professor, aquele acadêmico está distante daquele lugar de pesquisa de estudo entre o funk e o hip hop, enfim, mas nós podemos nos conectar através do Instagram e usar as mídias para nos ajudar nesse lugar, sabe? Isso é uma potência muito importante que a gente não pode perder. E reconhecer também essas duas manifestações culturais como saberes legítimos, né? Não só como teoria, mas como campo empírico de experiências que também são importantes para o ambiente acadêmico. Como você acredita que o hip hop e o funk podem manter a sua potência de mobilização social e afirmação identitária? E qual o papel da memória da década de 80 e essa exposição, principalmente, que tem nesse processo de conexão integracional? Eu penso que mesmo em meio aos algoritmos, né, esse mundo que cerca a juventude, né, Instagram, TikTok, YouTube, enfim, as demais, eu acho que o hip hop e o funk, eles seguem como tecnologias sociais de afeto e mobilização, sabe? As redes, elas ajudam a amplificar
esse corre, mas também capturar narrativas. Por isso que eu acho que é vital lembrar que toda inovação negra é também uma herança. Então, a memória dos anos 80, que está sendo evidenciada, né, com o hip hop através da exposição, atua como um elo entre gerações. Lembrando que a juventude digital, que tem esse lugar, né, vem de uma herança, de uma longa linhagem de resistência. E aí eu me coloco um pouco nesse lugar também. Tem um ensinamento que a gente traz na Ginga Funk, que é a sankofa, que é um símbolo que foi cunhado pelos povos Ashanti do Ghana, em África. Herança de vários outros símbolos que transmitem um conhecimento, né? E a sankofa significa, é um pássaro que olha para trás e significa essa necessidade do corpo de entender o seu passado para refletir sobre o seu presente e prospectar o seu futuro. Então, eu penso que para a juventude conseguir superar os desafios que a gente tem para o futuro, né? Inclusive, foi um diálogo que eu trouxe muito na minha palestra em Harvard, assim, com o funk. Vejo que para a gente conseguir superar, né, esse lugar do futuro, ainda sobre o racismo, ainda sobre a falta de acesso, a falta de oportunidades, né? Se faz muito necessário que essa juventude de hoje possa entender como foi o passado, como foi a luta dos nossos ancestrais no passado, né? E eu acredito que essa exposição, ela marca na história essas imagens, essa memória. Eu tive a oportunidade, quando eu estava nos Estados Unidos, de conhecer o Brooklyn, né? E foi um momento muito especial para mim, porque eu pude ver claramente o que eu via nos videoclipes, enfim, de fita cassete, né? Toda aquela cultura do hip hop e tudo mais. E eu acho que a mesma experiência que eu tive, o mesmo contato que eu tive de ver ali a cultura do hip hop viva, sabe? Os grafites, os espaços, a forma da vestimenta, a forma das pessoas se comunicar, de se tornar politizadas através da cultura. Isso também me deu um gás para entender como que eu poderia atuar com o funk no Brasil de maneira semelhante ao que o hip hop fez num passado, no quesito político, né, de transformação social mesmo. Então, penso que a partir desse princípio da sankofa que trouxe para vocês, desse símbolo, é muito importante que essa juventude possa se conectar dessa maneira, né? Entendendo esse passado. Eu acho que essa exposição faz muito isso, trazendo as imagens, trazendo o contexto, como que o povo negro se articulou naquele momento, e entendendo esse passado para prospectar um futuro no qual a gente tenha menos preconceito, menos racismo e uma construção identitária cada vez mais forte, né? Mais potente. A exposição busca tornar visível uma história frequentemente invisibilizada. Que papel você acredita que a educação formal, como nas escolas, universidades, as instituições culturais e os coletivos periféricos têm essa transformação de cultura de rua em patrimônio? E como é que o funk e o hip hop devem se posicionar diante disso? Eu penso que transformar a cultura de rua em patrimônio é um gesto político que existe corresponsabilidade, tanto da sociedade, quanto da universidade, quanto dos artistas, tanto quanto daqueles que não vivem a cultura. Eu acho que é uma corresponsabilidade como um todo, e principalmente também das escolas, né? Não como responsabilidade maior, porque eu, como educadora, eu sempre vejo as pessoas jogando a responsabilidade nas instituições, e esses problemas que a cultura hip hop levanta, que o funk levanta, não é de responsabilidade só da área da educação. Eu acho que isso é importante destacar também. A questão das construções identitárias, do racismo, é uma responsabilidade civil entre políticos, entre aqueles que atuam dentro da polícia, entre aqueles que atuam na área da saúde. Eu acredito que é uma responsabilidade coletiva. Mas pensando no lugar da escola e da universidade, vejo que precisam aprender mesmo com os coletivos periféricos, sabe? Não apenas sobre eles. Eu vou aprender sobre a cultura funk. Não, aprender com eles. Eu acho que o segredo da palavrinha tá aí, aprender junto, sabe? A legitimidade, ela nasce da escuta e da redistribuição desse poder simbólico. Então, o funk e o hip hop, eles devem ocupar, já ocupam, né, esse processo como sujeitos epistêmicos, então produtores de saberes, e não como objetos a serem contemplados, mas como potências que têm saberes dentro de si e que estão transmitindo esses saberes da forma como eles fazem, né? Seja através da música, da dança, da forma de vestir, da forma de pintar
um grafite, de se comunicar, vejo que é esse lugar hoje. Bom, e para finalizar, você trabalha com dança, ação e pesquisa. E ao ver uma mostra como essa, que revisita o hip hop paulistano, qual que é a emoção ou é a imagem que mais te toca, que você mais tem uma lembrança assim? E se fosse definir em uma frase, o que essa cultura representa para o Brasil hoje, qual seria? Tem a Galeria da 24, né, aqui pertinho, que é um espaço que eu frequentei muito também com a minha família, a gente circundava muito ali. Ponto de vista que você perguntou sobre qual imagem mais me toca, eu acho que talvez a minha família responderia isso com mais vivacidade, porque elas viveram os anos 80, né? Mas eu penso que das imagens, do que eu observei aqui da exposição, o que mais me toca é o reencontro entre os tempos, sabe? O ontem insurgente e esse hoje, né? Esse corpo que lembra, mas que resiste, que resiste. E dar a entender que essas pautas que foram levantadas nos anos 80, a gente ainda está vivendo nos anos 2025, sabe? Claro que com alguns avanços, né, dentro da cultura, muitos avanços, na verdade, inclusive para o povo negro como movimento, mas eu vejo esse lugar, assim, do ontem e do hoje. Vendo essas imagens do passado, como antropóloga, isso me toca muito, porque eu amo o passado, eu amo estudar o passado. E o hoje insurgente, né, pulsante, então é um diálogo muito grande, porque mesmo vendo essas imagens do passado, são imagens que comunicam muito com a gente hoje, né, e comunicam muito, inclusive, através do que o hip hop fez muito no passado, e ainda faz hoje, o funk fazendo isso no agora, né, ocupando espaço nas ruas, ocupando, não a 24 de maio especificamente, mas eu acompanho muito o movimento funk da galera da dança, ocupando ali o Parque Vila Lobos, né? Trazendo as suas estéticas, a sua dança, a sua forma de se comunicar e de se expressar. É um corpo que lembra o passado, mas que resiste e resiste indo para a direção do futuro. Então, se eu fosse definir essas culturas em uma frase, essa exposição, eu diria que o hip hop e o funk são a coreografia, são essa memória negra que está reinventando o Brasil todos os dias. São ambas culturas que eu tenho total convicção de que elas são potentes o suficiente para contribuir com as construções identitárias dos povos negros. Eu fui uma pessoa completamente transformada, intelectualmente, inclusive, pelo fato do meu contato com hip hop e com funk. Eu não sei se eu teria chegado em Harvard, ser premiada em Harvard, ter conseguido essa premiação para o funk brasileiro lá em Harvard, pela Brasil Conference, se o funk não tivesse despertado em mim esse lugar de conscientização política, de entendimento sobre sociedade, sabe? Então, eles são ferramentas extremamente importantes de mobilização da juventude, e eu alerto para que os educadores, os políticos, a galera, de forma geral, que vive em sociedade, né, e atua em órgãos nas mais diversas facetas, parem de olhar para o funk e para o hip hop. O hip hop já superou um pouco esse lugar, já tem um lugar mais legitimado nesse sentido, mas o funk ainda está nessa construção, né, de entender como um lugar de criminalidade, cara. O funk, ele é um lugar de potência, de construções identitárias, de saber, né, de comunicar com a juventude, cara. Quer comunicar com a juventude? Eu acho que a ferramenta das artes é um caminho extremamente importante, e eu, como educadora, eu vejo isso todos os dias em salas de aula. Então, eu acho que é uma ferramenta extremamente importante e se faz necessário que as pessoas tenham esse olhar outro, sabe? Então, eu acredito e defendo a cultura a qual eu vivo e defendo também esse lugar e essa potência, né, que o Sesc está construindo aí a respeito dessa exposição lindíssima, e que tomara que ela esteja em dezembro para que eu possa assistir e ver. Haja vista que estarei aí em São Paulo, então quero muito assistir esse momento, tomara que esteja presente. Gratidão. Bom, Susan, muito obrigada por compartilhar suas ideias e experiências. E é muito importante ouvir quem vive e quem pesquisa essa cultura de dentro com tanta paixão e compromisso. E essa conversa com certeza vai inspirar muita gente, vai alcançar muita gente a olhar essa cultura de fato com mais respeito, com memória e afeto. E é isso. Muito obrigada.
Eu que agradeço e conta sempre comigo se precisar para as outras entrevistas, tá bom? Estou à disposição. Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada, um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.